E aí, galera, que bom encontrar vocês para essa revisão, que na verdade é o culminar de todo um processo que nós fizemos ao longo desse ano. E eu escolhi para revisar com vocês um dos assuntos que tem mais prevalência no Enem. Embora a gente já tenha feito a revisão desses assuntos, eu quero apenas aqui dar um breve resumo, aquele resumo que você vai estudar no ônibus, no carro, quando você estiver indo para a prova, certo? A gente vai ver hoje a parte do Brasil durante o século XIX, que é o período que compreende o Primeiro Império, o período da Regência e o período do Segundo Império. Resumindo rapidinho, a gente não pode esquecer que o Brasil fica independente em 1822, mas é uma independência problemática, vamos dizer assim, porque o Brasil vai ficar independente a partir de um processo de compra, não é? Lembre que a Inglaterra vai pressionar Portugal para permitir que o Brasil ficasse independente, mas em troca disso o Brasil absorveu a dívida externa portuguesa. E essa dívida era basicamente com a Inglaterra. Então a gente vai ter uma dependência muito grande do Brasil para com a Inglaterra. Uma dependência que na verdade já vinha desde a época que Dom João VI veio para cá, que fez aqueles tratados de 1810 que dava amplas vantagens comerciais à Inglaterra aqui no Brasil. Mas você se lembra que todo esse processo não só permaneceria, como de certa forma até aumentaria ao longo do período do século XIX, já que a Inglaterra se torna não só a grande prestamista, a grande emprestadora de dinheiro ao Brasil, mas também se torna a grande compradora dos produtos brasileiros e a grande vendedora de produtos industrializados para o Brasil, ou seja, a grande parceira comercial do país. Do ponto de vista político, quando o Brasil se torna independente, a gente tem outra questão que vai, sobretudo, pipocar naquela época da regência, que foi justamente o problema da centralização ou descentralização política. Quem era partidário da centralização dizia que o Brasil tinha que ter um governo forte, porque se não houvesse um governo forte que mantivesse o país unido, o Brasil terminaria se fracionando como os países da América Latina e se transformando em uma série de países falantes de língua portuguesa. Então, somente um governo forte, somente um governo centralizado é que manteria o Brasil unido. Por outro lado, aqueles que defendiam a descentralização diziam que o Brasil era grande demais e que era impossível um governo central atender às necessidades das várias realidades regionais. Ao mesmo tempo, claro, a aristocracia rural, os grandes fazendeiros, não é, os grandes proprietários de terra, eles queriam ter liberdade para governar as suas regiões, não é? Liberdade para administrar o dinheiro que arrecadavam com impostos. Então, essa briga entre centralização e descentralização marca o Brasil durante todo o século XIX. Essa briga, por exemplo, que leva à Revolução Pernambucana de 1824, a Confederação do Equador, essa briga que leva a uma série de revoltas durante o período regencial, sobretudo a revolta da Farroupilha no Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tentaram se separar do Brasil. E o Brasil, entretanto, apesar de todas essas contestações, a própria aristocracia rural brasileira perceberá que o modelo centralizado de poder era o ideal para manter o Brasil unificado, não é? Então, o poder moderador vai ser restaurado na sua plenitude com o golpe da maioridade em 1840, que vai adiantar a maioridade de Dom Pedro II, e Dom Pedro II, durante o longo reinado que ele fez aqui no Brasil, Dom Pedro II vai manter esse poder moderador como símbolo dessa unidade do país. Manter a unidade do país se torna um elemento fundamental para a aristocracia brasileira, até porque essa unidade era sinônimo de estabilidade.
Por isso, a grande diferença entre a instabilidade que marcou o período da regência, um período de descentralização, onde as elites regionais se matavam pelo poder, e o período de estabilidade do período do Segundo Império, quando havia uma autoridade que era a cabeça do Estado Nacional, certo? Agora, do ponto de vista econômico, a gente não pode esquecer que o século XIX é dominado pelo café, não é? Inicialmente, no período do Primeiro Império, até 1830, a economia estava muito ligada à cana-de-açúcar ainda, não é? O ciclo do ouro já tinha entrado em decadência, a cana voltara a ser a principal atividade econômica do país. Mas a partir de 1830, sobretudo, nós vamos ter um grande crescimento das lavouras de café, não é? Lembre que isso está diretamente ligado à Revolução Industrial. Os trabalhadores trabalhando 12, 14 horas por dia tinham que ficar acordado, e foi aí que a burguesia descobriu que dar café para o trabalhador, manter ele acordado. Foi isso que provocou o boom do consumo de café no mundo e fez com que o Brasil se transformasse no maior produtor, no maior exportador de café, e isso vai fazer com que a nossa economia, a partir da segunda metade do século XIX, se torne uma economia completamente direcionada, fundamentada no café, a ponto, já disse isso a vocês, de se dizer que o Brasil tinha um imperador, que era Dom Pedro II, e um rei, que era o café. Agora, é justamente nessa época que nós vamos ter um problema fundamental, que é justamente a questão da decadência do regime escravista no Brasil. E essa decadência do regime escravista no Brasil está diretamente ligada à questão da Revolução Industrial. Lembre sempre que a indústria não é compatível com a escravidão. Por quê? Porque no capitalismo, meu amigo, o que menos interessa é a cor de sua pele. Se você é branco, preto, azul ou cinza, desde que você tenha dinheiro, não me importa qual é a cor da sua pele, nem sequer a cor do seu dinheiro. O que eu quero é que você compre o meu produto. Então é óbvio que os países, à medida que foram se industrializando, eles precisavam potencializar esse mercado consumidor. E para potencializar esse mercado, tinha que fazer com que o negro deixasse de ser escravo para ser assalariado e pudesse consumir. Então vão haver aquelas grandes pressões, sobretudo por parte do país mais industrializado daquela época, que era a Inglaterra, no sentido de acabar com, primeiro, o tráfico negreiro, você se lembra com a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, e depois as pressões contínuas para que se acabasse a escravidão. E isso vai ter um resultado muito importante. À medida que o Brasil foi eliminando gradativamente o trabalho escravo, o Brasil vai tendo carência de mão de obra. E essa carência de mão de obra vai terminar levando à entrada cada vez maior de imigrantes aqui no Brasil. E esses imigrantes terão um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país, não é? Vão ter um papel fundamental, sobretudo no final do século XIX, uma mão de obra mais qualificada que terminará sendo importantíssima para o crescimento industrial brasileiro. Um crescimento industrial que você lembra que também começa nesse período do século XIX, não é? Na medida em que começa a não vir mais escravos para o Brasil, o dinheiro que antes era utilizado para comprar escravo passa a ser usado agora para outras atividades, dentre elas a indústria, provocando aquele surto industrial que marca o Brasil na segunda metade do século XIX. Então, galera, esses são alguns pontos que você não pode deixar de lembrar para a sua prova, que com certeza vai ser um grande sucesso. Certo, galera? Um beijo grande, sorte, tamo junto!